Fala aí família, tudo beleza? Quem fala com vocês sou eu, o senhor Shadow Fredon. Vocês estão aqui para assistir mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje estamos aqui reagindo a My Little Worms, a versão proibida de My Little Pony, feito pelo El Hype, postado por ele, né? Porque isso aqui é coisa do TikTok, coisa que o TikTok cria, posta, a gente vê e adora e tal. Eu tô assistindo aqui por duas ideias. Primeiramente, o Sim Sou Silva reagiu a isso aqui, deu vontade de reagir. E meu amigo Radzinho também reagiu, então deu duas vontades de assistir, duas ideias de assistir mesmo vídeo, então vamos bora assistir! Estamos aqui para isso aqui, né? Eu vou assistir porque eles me recomendaram sem me recomendar, mas é isso mesmo, só isso mesmo. My Little Pony, vamos ver aqui, a thumbnail já mostra o Mordecai, me deixa surpreso porque fez a referência do Mordecai e Tinglefy, não sei o nome, mas eu já fiz meme sobre isso. Já fiz uma animação inteira sobre isso, fazendo como meme e tal, então vamos assistir, porque eu gosto desse negócio aí, a ideia, a piada e tal. Então vamos ver como é que é essa versão proibida, será que é uma epidemia, igual o vídeo anterior que a gente assistiu sobre Bob Esponja, será? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Feito pelo hype e tal, vamos lá. Tomara que não aconteça ao mesmo do vídeo anterior, que foi um anúncio, foi um travamento, acabou a internet e o computador desligou. Tomara que aconteça de novo aí, porque é sacanagem, dá raiva e vambora. 10, 9, não. 5, 4, 3, 2, 1 e... Aqui no canal a gente tá numa vibe focada em AUs de desenhos famosos. Eu comecei fazendo vídeo das AUs mais famosas de Ben 10. E pra quem tá pedindo um vídeo eu assisti, mas eu assisti do meu amigo. Fica calmo que ele vai sair. Só que ele vai sair lá no meu segundo canal, o Espantalho. O link tá aí não. Seguindo nessa linha de universos por isso que eu tô esperando sair, não sai, né? A gente vai por embarcar isso. na mais longa e mais viajada que vocês me mandaram. Cara, eu não sei se eu assisti o Gacha aqui 3. Extremamente confusa. Eu não sei se eu assisti isso aí. Eu vou dar o meu melhor pra contar a história. Ó, mas é cheio de vídeo, ó. É cheio de vídeo, viu só? Um de vídeo apareceu. Vocês viram tanto? Caraca, é um monte, hein? Em My Little Worms, o universo de My Little Pony foi atingido vamos ouvir. Uma espécie de larva se infiltrou no reino dos pôneis, e isso funciona literalmente como uma doença. Nessa série, a gente vai seguir a Twilight, e é ela que vai ser os nossos olhos durante a história. Pelo menos por enquanto. A história começa com ela nos contando que as coisas já estão terríveis, e ela tá ciente que tem algo acontecendo. Ela só não sabe o que exatamente. Aparentemente, todos os pôneis, ou pelo menos boa parte deles, estão infectados. E a Twilight, sendo uma pseudo-líder, andou eu já estou hypado. Tentar achar uma solução. Dentre as anotações dela, feliz. A gente encontra coisas como estresse, fome, insônia, alucinações, demência, irritabilidade, manchas e dores pelo corpo e uma rasura, que abaixo diz decomposição do corpo. Nesse mesmo quadrinho, eu tenho metade disso, então será que tem doença? Ela também nos fala sobre a sua amiga Harriet. Dentre todos os pôneis que ela analisou, eu só conheço a Twilight pelo nome. Isso porque, de alguma forma, cresceu uma pequena mancha em um dos seus olhos. E além dela não querer falar como essa mancha surgiu, ela anda extremamente estressada, no nível que ela tá arrancando os próprios cabelos. E eu nem preciso lembrar vocês que estresse é um dos sintomas que dizia no caderno da Twilight. E bom, a melhor forma que a Twilight viu de confirmar as hipóteses dela sobre a Harriet era indo na casa dela. Quando ela chega na casa da Harriet, a Harriet de cara vai falar que tá bem, e que não tem necessidade dela se preocupar com ela, que ela devia estar dando atenção pra outros pôneis que estão em estados piores. Já tentando se desviar desse assunto, a Harriet vai perguntar pra Twilight se por um acaso ela viu o gato dela, coisa que não aconteceu. E na mesma frase que a Twilight o gato da Harriet, ela volta a perguntar: o que são essas manchas no teu corpo? E a Harriet não gosta nem um pouco da pergunta. De uma forma extremamente grosseira, a Harriet pergunta o que ela tá tentando insinuar. Logo após isso, ela baixa a guarda e volta a falar como se nada tivesse acontecido. E isso é extremamente suspeito. Enquanto a Harriet tava surtando, a Twilight notou alguma coisa no rosto dela. De um dos seus olhos dela, ela viu vermes saindo. Eles estavam comendo a cara dela de dentro pra fora. Pra Twilight não restavam mais dúvidas. Os pôneis estavam realmente infectados. E nessa parte ela cita algo extremamente nojento. A Harriet estava arrancando os próprios cabelos porque os vermes estavam saindo do couro cabeludo dela e isso doía demais. Só de imaginar isso acontecendo já me dá agonia. Na parte que eu vou citar agora, a Twilight já tá... Não vai imaginar não, vai imaginar não. A infecção que tá... Você pode dar corte no vídeo, eu não posso. A dúvida é como que se contrai isso. Ela começa a pensar na possibilidade de ser por contato Filha da mãe, de uma pessoa saudável e uma pessoa infectada. E se for desse jeito, tô tremendo, tô arrepiado. Condenada. Ela também nos cita que enquanto ela saía da casa da Harriet, ela ficou se perguntando o porquê dela ter citado seu gato. A Harriet queria saber se a Twilight tinha visto ele, só que ela tinha acabado de chegar, é óbvio. Será que o gato já foi devorado? Aí, ela resolveu dar uma pequena procurada.
Aparentemente, a Harriet havia comido o próprio gato. Isso aqui tá bem Ih, foi pesado, mesmo? a gente só viu 5 Acertei. capítulos. No total, essa série tem 60 capítulos, e pelo que eu entendi, Foi ela ainda não mesmo. acabou. Enfim, vamos continuar. No mesmo dia que aconteceu tudo isso, Fluttershy foi pedir ajuda pra nossa querida Twilight. Por conta da sombra infecção, os pôneis estavam numa mal literal histeria feita, hein? coletiva. Tava todo mundo se acusando de estar infectado, e a Fluttershy se tornou o alvo principal por conta de um ferimento que ela tinha na perna. Ixi. Mas segundo ela não estava infectada. Sobre esse ferimento, a Twilight vai Se questionar. eu tivesse se isso infectado daí não, é eu infecção, já onde é que isso estaria veio, então? com E a medo. Fluttershy vai mudar Eu de estaria me assunto, defendendo. o que é extremamente suspeito. Ela vai dizer que a Pinkie Pie tentou morder ela. As duas trabalhavam juntas numa padaria. A Pinkie Pie vai alegar fome e a Fluttershy vai Pinkie dizer pra Pie? ela comer pão. porque Ela vai é ter uma paciente padaria. zero. E bom, a Pinkie Pie rebate essa resposta dizendo isso. Eu sempre quis saber o gosto da carne de outro do pônei. Depois de ouvir isso, a Fluttershy saiu correndo de lá, e foi assim que ela se encontrou com a Twilight. Um outro ponto pra se citar dessa parte é que a Fluttershy e o Spike chegaram juntos pra falar com a Twilight. E adivinha? Além dele mal conseguir falar, ele ainda tá com a mesma mancha no olho que a Harriet tinha. Pra Twilight já tava óbvio o que tava acontecendo, e com isso ela insiste na pergunta: como foi que tu conseguiu esse machucado, Fluttershy? Ela fala que não sabe, mas o semblante dela entregava que ela tava mentindo. Nessa hora, o Spike interrompe as duas pra tentar falar alguma coisa. Eu estou Aparentemente, as suas cordas confuso. vocais haviam sido destruídas de alguma forma, e com muita dificuldade ele consegue formular uma frase. Abre aspas, eu sinto algo dentro de mim, tá dentro dos meus olhos. Fluttershy e Spike estão infectados e eles estavam juntos. Existem grandes chances Agora que eu vi o olho isso dele, que tá um acontecer por cinza. contato, exatamente como a Twilight teorizou. Durante esse devaneio dela do que podia estar acontecendo, o Spike vomita uma quantia considerável de vermes, e esses vermes eram o motivo dele não conseguir falar. Eles estavam comendo Ferrou. suas cordas vocais. A Fluttershy ficou com Ferrou. nojo e medo do que acabou de ver, mas o que mais deu medo nela foi a reação da Twilight a tudo aquilo. Ela tava babando enquanto olhava pros vermes. Ela tava morrendo de fome e ela queria comer os vermes. Nessa hora, a série vai voltar lá pra casa da Harriet. Isso porque ela recebeu uma Não visita faz da isso, não. Pinkie Pie, a mesma que supostamente tentou Aí, comer ó, a tem Fluttershy pão, na vai padaria. comer pão, Ela foi visitar pão a é Harriet bom. e ela tava com fome. Sem mais nem menos, ela morde a amiga dela, deixando ela bem machucada e muito mais infectada. Até Ixi. agora, o que a gente sabe é que quem tá infectado sente uma fome descontrolada. Fome que certamente é do hospedeiro, dos vermes. A Twilight tem total certeza que ela tá Ixi, infectada, zumbi. afinal, ela não ia sentir essa estranha fome se ela tivesse sã. Pro bem da Fluttershy e dos outros pôneis que não estão infectados, Ah, a Twilight seria por resolve se enquanto. quarentenar junto com o Spike. Ele também tá infectado, mas ela diz que vai continuar suas pesquisas mesmo quarentenada, tudo isso pra tentar salvar todo mundo. Nesse meio tempo, a Rainbow Dash tava voando pelo reino. Quando ela descobriu a infecção, ela não quis se arriscar a se tornar uma daquelas coisas. Só que, obviamente, voando sem só parar, voa. uma hora ela ia cansar e acabar caindo. E essa hora chegou. Na queda, Mano, é ela só, quebrou suas asas e uma cair de em suas cima de uma pernas. Agora, árvore, sem ficar comida, parado ajuda quieto. E nem como voar, ela precisa achar um abrigo, ou o pior pode acontecer. Não muito longe dali, a Mas é Applejack burro, né? decidiu se trancar em casa. Tô cansado, fazendo eu vou literal cair lockdown. direto, Ela não foi bem vou, inteligente. A Applejack pousar. cita que a última vez que ela viu a família dela, eles estavam brigando entre si, e ela espera que eles estejam bem. De repente, ela ouve um som extremamente alto vindo da rua. Ela Loud? viu a queda da Rainbow Dash. The A Loud Rainbow Dash House? notou a casa da Applejack e pediu ajuda. Ajuda que, felizmente, a Applejack concedeu. Só que durante essa estadia, a Rainbow Dash ia ter acesso a somente um quarto. A Applejack disse com todas as letras que se ela tentasse atacar ela não hesitaria em se defender. Com isso, ela cuida dos ferimentos da Rainbow Dash e a Rainbow Dash vai dormir. E bom, meus amigos, Ixi. Fluttershy. Ela foi deixada sozinha, e enquanto a Twilight buscava por uma cura quarentenada, a Fluttershy precisava fazer isso do lado de fora. Nessa parte aqui, a série dá a entender que a Fluttershy é imune ao vírus. A Fluttershy toma como verdade pra ela que o vírus vem de animais diversos, tendo em vista que eles são uma grande fonte de vermes. E como ela foi criada em meio a animais, ela realmente poderia ser imune aos vermes. Ela literalmente foi mordida por alguém infectada durante o surto, e mesmo com essa mordida, ela continuou normal. Ela Família, não se tô com transformou. sede, eu tenho que Enquanto parar isso, o vídeo. na casa da Applejack, uma tá Quanto desconfiando da aqui? outra. As duas Tá, estão se nem na acusando de metade. estarem infectadas. A Rainbow Dash questiona Ah. sobre as manchas nas patas Dá da pra segurar. Applejack, e ela diz de cara que aquilo não era nada. Ela fala que era apenas sujeira. Pra provar isso, ela vai até o Ah. banheiro da casa dela e se lava, e realmente era só sujeira. Nessa hora, ela Então, pergunta pra Rainbow Dash o eu que era falaria aquela isso. fome absurda que ela tava sentindo. Ela literalmente devorou toda a colheita da Applejack. Pra se defender, a Rainbow Dash diz que ela tava voando há muito tempo e que obviamente tava morta de fome. Depois de muita conversa, as duas ficam calmas e assumem pra elas. Eu não A gente tá sei. livre do vírus. E precisamos continuar assim. Nessa hora, Ah, a eu série não nos sei, leva de mano. volta pra casa da Harriet. Ah, eu não e algo sei. terrível aconteceu. A Pinkie Pie tem mostrado tendências
desde o início dessa história. E dessa vez, a fome dela falou mais alto. A Pinkie Pie devorou a Harriet. De todos os pôneis que sobraram nesse reino, Pinkie Pie e Fluttershy são os únicos realmente livres. E a Pinkie Pie sabe disso. Ela vai ir atrás da Fluttershy. Nesse meio tempo, a Twilight ainda assim, tá livres? com o Spike. E meus amigos, esse é o estado dos dois. A Twilight tá completamente doida. E o Spike tá sem os seus olhos. Aqui dentro, a Twilight continua suas teorias com o resto da sanidade. Já era, não tem mais como ter A principal sanidade. característica dessa infecção é a fome incontrolável. De angústia, Um vai Spike comer o tirou outro. os próprios olhos fora. E a Twilight comeu eles. Logo após isso, ela começou a comer a própria pele. Durante essa quarentena, a Twilight recebeu uma carta das duas princesas Mano, do tem um reino, cara ali, Celestia e Luna. As duas literalmente meteram o pé do reino e decidiram não tomar parte de tudo que tá acontecendo. É literalmente isso que tá uma boa escrito ideia. na carta. A única que teria ficado pra ajudar é a princesa Candace. Agora, onde ela tá, eu não sei. Até essa Infectada. Talula chegar, os pôneis restantes precisam se virar pra não acabarem devorando uns aos outros. Nessa hora, a Cara, série tem um leve skip de tempo. A Fluttershy Ah, tem tentado tá, fugir pelo daquele menos reino isso, né? enquanto estuda o parasita Imagina e acabar aí procura uma da cura. comercial, E ela realmente aí. descobriu e entendeu É, então muita comercial de coisa. graça, Enquanto ela comercial de tava graça. falando das suas descobertas, meus amigos, vocês lembram da Pinkie Pie? De alguma forma, ela sabia que Rainbow Dash e Applejack estavam escondidas. Ela sabia que Spike e Twilight estavam quarentenados. E ela também sabia que a única carne fresca ambulante por aí era a Fluttershy. E ela conseguiu achar ela. Nesse encontro, ela ataca a Fluttershy pelas costas, só que ela estava preparada, uma vez que ela tava andando com uma espingarda. Ela Eita, acerta a Pinkie pega. Pie, mas não fica lá pra ver se foi fatal. Ela foge do local. De duas Por ordem bocas? dos vídeos no TikTok, a gente Mano, não esse é vai melhor ver se ele os parece no dois, buraco ali e do na minha peito. opinião, é aqui que começa a palhaçada. A Harriet foi destroçada pela Pinkie Pie, mas ela voltou à vida. Ela literalmente se costurou com uma máquina de É o costura. quê? Veja bem, Mentira. ela se costurou. Como eu não sei. Próximo capítulo. A Rainbow Que Dash tá mentirada totalmente isso, curada. velho. Ela e a Mentirada. Applejack também, mas elas precisam tomar muito cuidado. Segundo a Applejack, Fanverse, têm fanverse. passado por perto da casa delas, e isso é um problemão. E bom, vamos voltar pra Twilight. Ela comeu de vez o Spike, e eu sinto de verdade que é só questão de tempo pra ela se soltar. E mesmo no estado Pensei que ia tá, falar e as dela coisas se que ela comer. fez, ela ainda tá ali dentro. Dá pra ver um pequeno traço da sua personalidade nas falas dela ainda, inclusive que falas mais pesadas. Essa série é bem imprevisível, e o que mais me incomoda nela é a forma que a autora monta os diálogos. Lendo essas Caiu o ceninhas, eu Wi-Fi. tô conversando com um adolescente que acha que pra ser descolado tem que botar um palavrão a cada duas palavras. Ah, Rainbow Dash e Applejack é o que eu tava saíram fazendo de casa aqui porque não é antigamente. seguro. Enquanto isso, a Fluttershy tá com problemas. Quando a Pinkie Pie atacou ela acabou deixando um ferimento muito grave nas asas da Fluttershy. E ela caminhou por muito tempo depois disso com aquela ferida exposta. Felizmente, durante aquela caminhada, ela acabou se encontrando com a Starlight. Pra conseguir salvar a Fluttershy de uma provável Não era, a Starlight não era corta as asas dela fora. a mulher lá? Com essa ferida devidamente cuidada, a Starlight vai levar a Fluttershy para um local que ela diz ser seguro. E do outro lado dessa Eu não acreditarei. Rainbow Dash e Applejack ainda estão procurando por sua família, ou pela princesa Celestia, que havia prometido ajuda. Candace. Enquanto isso, Can- Starlight e Fluttershy Cadence. finalmente chegaram no tal lugar seguro. Só que Candace. quando elas chegaram lá, já tinha alguém esperando por elas. Sunset. Por algum motivo, ela tava naquele prédio abandonado. A Starlight até pergunta o que ela tava fazendo Mano, lá. só conheço Ela diz que dois. é uma longa história. A Sunset vai perguntar Eu o porquê conheço a Fluttershy três. tá toda machucada. E O a Starlight resto eu explica o que não sei se aconteceu existe com ou ela não. e também fala que tirou as asas dela pra salvar ela. A Sunset O quê? apareceu aqui porque ela veio a pedido da princesa Celestia. Ela foi chamada da dimensão dela pela Celestia pra tentar ajudar a salvar os pôneis daquele reino. E agora Roteiro aí o tá plot bom. twist. Desde o início desse caos, a Fluttershy já tinha noção que ela era imune. E a Starlight sabia disso de alguma forma. Ela trouxe a Fluttershy até aqui amando da Sunset. Inclusive, ela tirou as asas dela também amando da Sunset. Elas estão tentando fazer uma cura a partir da Fluttershy. Ela é confirmadamente imune. As asas dela seriam a matéria-prima para a confecção da cura. Mas quando a Sunset viu as asas dela, ela notou que isso seria muito pouco. Elas precisam de mais pedaços da Fluttershy. O medo dela desde o início era se tornar um rato de laboratório por ser imune. E agora, infelizmente, isso vai acontecer. Em meio a essa tortura que tá pra acontecer, a Twilight escapou do seu cativeiro por fome. Ou seja, nós temos dois pôneis com fome à solta, a Pinkie Dois. Pie e a Twilight. Dois. De alguma forma, essas duas ainda estão vivas, e pra conseguirem permanecer vivas, elas precisam de mais carne. E bom, a tortura ia começar, mas vendo o que discurso censura, maquiavélico velho? da Sunset pra Fluttershy, a Starlight resolveu agir. Ela bota uma faca no pescoço da Sunset. Nessa hora, a história corta. A gente vai direto pra Por que Rainbow você levou Dash e pra lá, Applejack, então, que ainda se estão você no meio não do mato não tentando concorda chegar em algum com- lugar. ah. Dessa vez, elas vão cruzar a Esse mata acontece nas durante histórias, a noite ainda não inteira. entendo o que E no acontece. caminho, elas acham uma arma carregada. Eu realmente não sei como uma arma carregada foi parar nesse universo. Até Além da arma você elas censura. também vão encontrar
encontrar a Apple Bloom, que é a irmã da Applejack. Aqui é A massa, Apple todo mundo tem Bloom é a poderes. última restante da família da Applejack. Enquanto elas conversavam, os infectados chegavam cada vez mais perto. Com isso, Applejack faz um ato heróico em prol da sua irmã. Ela entrega a Apple Bloom nos braços da Rainbow Dash e manda elas correrem o mais rápido que elas puderem. Ela se sacrifica na floresta para Rainbow Dash e a sua irmã conseguirem garantir mais alguns dias de vida. E a última visão que ela tem antes de deixar esse mundo é a Twilight. Ela fugiu do seu cativeiro e conseguiu alcançar elas. Ou seja, se ela achou a Applejack, é só questão de tempo para ela encontrar a Rainbow Dash e a Apple Bloom. Agora a gente volta lá pra tortura. Meu Deus, quanto rodeio. Cara, é só dar um soco na cara de um e sair correndo. A Starlight tá com uma faca no pescoço da Tipo, Sunset, não tem sacrifício, só você dá um ataque Dá pra se resumir que normalzinho, a pessoa cai e você sai correndo. É por ódio de ter sido chamada pra esse caos. Pelo que eu entendi, ela é de outra versão do desenho que foi chamada pra cá pra resolver os problemas. Ela ficou com ódio disso e queria descontar em alguém, e esse alguém é a Fluttershy. Aparentemente, as asas dela já eram o suficiente pra se fazer uma cura. Depois de muita conversa, a Starlight solta a Sunset, e essa foi uma péssima decisão. Isso porque a Starlight foi literalmente apunhalada pelas costas pela Sunset. Essa mulher enlouqueceu de vez. Falando em enlouquecer de vez, Twilight. Ela tá vagando por aí sem rumo, tendo uma crise de identidade. No caso dela, as larvas já chegaram no cérebro. Quando ela tá assim, são as larvas que estão falando. E quando ela tá assim, é ela mesma. Quando ela retoma o controle dela mesma, ela se lembra que o seu alter ego comeu Spike e acaba vomitando tudo. Arrependida, ela literalmente briga com ela mesma e se culpa pelo que sua outra versão fez. E bom, Harriet ainda não se esqueceu o que a Pinkie Pie fez com ela. A Pinkie Pie devorou a Harriet, mas o que sobrou dela conseguiu se costurar e sair andando por aí. A Harriet ainda não faz sentido isso ainda, não faz sentido. Uma coisa pra falar. Roteiro. Da mesma forma que o roteiro precisava da Harriet viva, ele também precisava da Pinkie Pie viva. Por que, você me pergunta? Simples. A autora queria mostrar o que as larvas podiam fazer se elas estivessem em dois hospedeiros igualmente machucados. Quando elas se encontram, elas brigam, mas logo elas se reconciliam. E de forma involuntária, elas acabam se fundindo em uma criatura só. E tu pode ter certeza que essa criatura acabou de se tornar a maior ameaça que os outros pôneis vão ter que lidar. Depois de muito caminhar, Rainbow Dash e Apple Bloom acabam encontrando uma casa abandonada para descansar. Enquanto as duas se instalam naquela casa, a Apple Bloom resolve ir explorar ela. E o pior acontece. Algo invade a casa e começa a caçar as duas. Com isso, elas se escondem. Mas a Rainbow Dash ainda não sabia o que tinha invadido a casa. Nessa hora, eu pensei que fosse a Twilight. Ela que estava caçando elas e de certa forma estava bem próxima. Mas não era ela. O que acabou invadindo a casa, querendo a carne das duas, era a fusão da Harriet com a Pinkie Pie. De alguma forma, aquela criatura conseguiu encontrar elas. E bom, sobre a Starlight, ela tá viva. Por algum motivo, assim que ela foi apunhalada, ninguém morre. ela apagou. Mas a Sunset tomou conta tanto dela quanto da Fluttershy. As duas estão vivas. E bom, meus amigos, aqui marcamos o fim da primeira temporada de My Little Worms. Os fãs mais vidrados nessa série notaram que eu cortei alguns fillers dessa história. Eu fiz isso pra tentar focar no arco principal da primeira temporada. Claramente, tem isso aqui fillers, essa primeira temporada conta com 50 vídeos e nesse vídeo eu botei todos os pontos mais importantes. Os fillers e toda a explicação que a Twilight deu sobre como essa praga funciona vão ficar pra parte 2 desse vídeo. Mas calma, esse vídeo ainda não acabou. Se vocês forem agora então? o perfil da criadora, ele não existe mais. Devido a um hate tremendo que ela tomou por conta dessa série, ela apagou todos os vídeos. Hip do futuro aqui, desculpa, minha voz tá estranha, eu tô viradão editando esse vídeo, mas o que eu quero falar é, o perfil da criadora já voltou. No momento que eu tava editando essa parte, o perfil da criadora tá de pé, aparentemente bem, né? ela voltou, e provavelmente alguém que faz uma maravilha dessa não pode parar, da segunda temporada. Esse é o perfil oficial da criadora. Toma hate por causa de Maria Pony? Ele reupou os vídeos, mas agora obrigado. Nem de editar, o perfil dela voltou. Enfim, se vocês quiserem seguir ela ou acompanhar a história diretamente do pelo menos tá com os argumentos certos, tá com as coisas certas. Pra essa série continuar gostei. Eu acho que ela precisa ter mais maturidade e também não ser tão específica. Ela não é nem um pouco noob friendly. Se tu não entende bastante da lore de My Little Pony e do fandom, tu vai ficar boiando nessa série. Por conta dessas coisas, eu mesmo acabei ficando um pouco perdido nessa da história. Não sei, mas da fandom, mano, cadê a cena lá do Mordecai olhando pra Teglefy? Na segunda, vocês podem ficar tranquilos. Se eu falei alguma coisa errada sobre a série ou sobre My Little Pony em si, vocês podem e devem me corrigir aí nos comentários. Desse jeito eu consigo voltar 100% pra parte 2. Boa. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo. Cadê o Mordecai olhando pra Teglefy? E tchau. Tá, ele não mostrou. Eu acho que eu vi em outro vídeo e confundi com esse. Tem coisa no final, será? Não tem. É isso, família. Assistimos aqui inteiro. Desculpa. É isso. Muito doido.
Gostei pacas. Ideia interessante. Ninguém morre igual o Garden of Boban. Ninguém morre nessa Joss. E é isso. O lance é esperar a parte 2, né, o hype? Esperar a parte 2. A parte 2 vai ser sobre os fillers. Juntamente com os novos episódios. Se for pra esperar os novos episódios pra temporada 2 inteira, não vai dar pra esperar não, cara. Eu vou agora ir na conta oficial dessa pessoa aí e ver se tem vídeo novos. É isso. Muito obrigado por assistir aí, pessoal. Valeu.